Glória a Deus, estamos no terceiro dia da campanha Venha o Teu Reino. Amém, amados? Paz seja convosco, né? Amém. Gente, que tema poderoso, venha o Teu Reino. Você tem noção de quando você fala venha o Teu Reino, o que você está pedindo para vir? O que você está falando? Porque muitas das vezes nós louvamos ao Senhor e nós não sabemos o que nós estamos cantando. Nós não temos essa noção do poder que é a palavra, daquilo que a gente está cantando, daquilo que a gente está proclamando. E essa palavra, vem o Teu Reino, ela tem um poder muito grande no mundo espiritual. E quando nós falamos de reino, o reino, o que significa reino? O reino significa estado que tem por soberano um rei. Aleluia. Monarquia, conjunto dos súditos, governo de um rei, reinado, domínio e âmbito. Mas ele já começa dizendo no dicionário que reino quer dizer estado que tem por soberano um rei. Então nós entendemos que reino, o que é um reino? É um governo liderado por um rei. Aleluia. E quem que é esse rei? É o Rei Jesus. Glória a Deus. Um rei a qual não foi escolhido por votos humanos, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus Pai. Aleluia. Pode sentar, amados. E Jesus, irmãos, ele veio como rei para representar o reino de Deus. Está lá em Lucas 4:43, que diz assim: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Olha só, então Jesus ele veio para cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Ele veio para pregar as boas novas. Ele veio para pregar o reino de Deus. Deus enviou ele. Glória. E Jesus ele não só ensinava com palavras, mas Jesus também ele ensinava com as suas ações, com as suas atitudes. Jesus ensinava as suas ações e com as suas ações também o reino de Deus, não só com palavras, mas com as suas ações também. E o versículo que eu quero compartilhar com você é o João 18. João capítulo 18, verso 36. Nós vamos ler só a parte A do versículo. Que diz assim: o meu reino não é deste mundo. Amém? Jesus aqui ele fala para os discípulos: o meu reino, ele não é deste mundo. Gostaria que você fechasse seus olhos para nós orarmos, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por esta oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra nesta noite venha libertar a nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco a respeito do Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos proclamar nesta noite, queremos pedir, venha o Teu reino, Senhor, mas não é o reino deste mundo, mas é um reino espiritual, é um reino sobrenatural, Senhor, é um reino, Senhor, que o mundo desconhece, que os homens, Senhor, que não tem a Ti não conhece, mas é o Teu reino, Senhor, é um reino que já habita, Senhor, em nós, que já habita em nosso coração, é desse reino que nós queremos, Senhor, viver, Pai, é da Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos, venha o Teu reino,
dele não é deste mundo. O reino de Deus, irmãos, é para poucos. É para aqueles que desejam. É para aqueles que realmente querem viver esse reino. É para aqueles que realmente querem se entregar para Jesus, querem renunciar a este mundo, querem deixar tudo aquilo que impedem deles viver o reino de Deus. E lá em Mateus 5,38, estou meio perdida porque essa Bíblia não é minha. Quer dizer, é minha, mas não é a Bíblia que eu uso. No 38, Jesus ele diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha só, Jesus ele fala assim, aqui a gente vai ver o Sermão do Monte, Jesus fala assim: ouviste o que o mundo está dizendo? Ouviste o que o mundo está dizendo, olho por olho, dente por dente? Mas eu vos digo, ele diz, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Olha só, Jesus aqui ele está falando do reino de Deus. Por isso que ele diz que o reino de Deus não é deste mundo. Porque quem aqui acha normal isso? Levanta a mão. Que se alguém bater na tua face direita, você tem que dar a esquerda para outra pessoa também bater. Quem acha normal isso? Não é normal, gente. Não é normal. Por isso que Jesus fala que o reino dele não é deste mundo. As pessoas não entendem. Se alguém for fazer isso, as pessoas não vão entender. Mas isso é o reino de Deus. É isso que Jesus quer que nós façamos, que quer que nós vivamos. Aleluia. Você está entendendo? É o reino de Deus. E ele fala assim: ouvistes o que foi dito? Ele fala: ouvistes o que foi dito no verso 44. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ouviste o que o mundo está dizendo? Você vai amar o teu próximo e vai odiar o teu inimigo. Mas eu vos digo, eu venho trazer o reino de Deus para você. Amem seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Olha só, isso é o reino de Deus. Por isso que ele fala que o reino de Deus não é deste mundo. A Bíblia diz que o Senhor ele escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. É loucura. Isso é loucura. Mas é para os loucos, para aqueles que são loucos mesmo. Só os loucos que querem viver o reino de Deus praticam essa palavra, irmãos. Que não só amam o próximo, mas amam o teu amigo, o inimigo, sim. Ora por eles, ora por aqueles que te perseguem. E ele também fala na Bíblia: aquele que for o menor, este será o maior. Olha só, se você quer ser o maior, você precisa ser o menor. Olha só, o reino de Deus, para você entender como o reino de Deus não é deste mundo, porque o mundo não entende. O mundo acha que para ser o maior, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que passar por cima de todo mundo. Mas não, Jesus fala: para você ser o maior, você tem que ser o menor. Para você ser melhor, você tem que se humilhar. Você tem que ser humilde. E ele também diz que o último será o primeiro. Olha só, que o último será o primeiro. Aonde isso? No mundo, o último vai ser o primeiro. Mas no reino de Deus, para você ser o primeiro, você tem que ser o último. E o reino de Deus, ele não é deste mundo. O reino de Deus é sobrenatural. Aleluia. É por isso que muitas das vezes nem nós compreendemos essa palavra. Como assim, Deus? Como assim, se alguém me bater na direita, eu tenho que dar à esquerda? Como assim, Deus? Eu tenho que amar aquele que me persegue, eu tenho que orar por ele, eu tenho que amar meus inimigos. Muitas das vezes nem nós compreendemos, porque é algo sobrenatural. O que é sobrenatural a gente não entende, a gente não compreende, mas a gente precisa viver. Aleluia. A gente precisa viver. Se a gente quer viver esse sobrenatural, se a gente quer viver aquilo que a gente vai profetizar o ano inteiro, o ano de 2024 inteiro, venha o teu reino, a gente precisa viver isso. Sabe quando acontece coisas com você
na sua vida que você não entende, que você não acredita, que você fica de boca aberta? Quantas pessoas já passaram por isso? Já viveram coisas que você fala, meu, como isso? Como? Como assim, Deus? Eu não acredito que isso aconteceu. E você fica de boca aberta. Isso é o reino de Deus. Aleluia. Isso é o reino de Deus, é algo sobrenatural. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas nesse ano 2024. Aleluia. Ele quer deixar você admirado. Ele vai deixar você de boca aberta com aquilo que Ele vai fazer na tua vida, que nem você e nem ninguém vai acreditar. E você vai abrir tua boca para falar assim, é Deus, foi Ele, só pode ser Ele. Aleluia. Só pode ser Ele. É isso que nós vamos viver no ano de 2024, amados. O reino de Deus é a mudança para o cumprimento do propósito dele aqui na terra. Jesus veio com o seu reino para trazer mudança, para modificar o seu povo. Não é à toa que quando Jesus veio com o seu reino, que ele é batizado por João Batista. E depois que ele é batizado, nós vamos ler aqui, você vai entender melhor. Só para que vocês possam entender. Aí ele vai para o deserto, lá ele é tentado pelo diabo. E depois ele resiste, os anjos vêm, começam a servir ele. E depois disso ele começa a pregar as boas novas, começa a pregar o reino. Ele começa a pregar lá onde você vai ver o sermão do monte. As coisas loucas deste mundo, o reino de Deus, porque ele está ensinando o seu povo. Ele veio para ensinar o reino dele. E depois que ele ensina, que ele sai pregando, curando, libertando, fazendo vários milagres. Só depois ele começa a fazer isso, porque ele entende que primeiro o povo precisava ouvir sobre o reino de Deus, ouvir sobre aquilo que o pai dele designou para ele fazer, que era sobre o reino de Deus. O reino de Deus fará grandes mudanças no ano de 2024 nas nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. Porque o reino de Deus, ele veio para modificar. O reino de Deus, ele veio, sabe para quê? Para falar para o povo, se arrependa. O reino de Deus, ele veio para falar para o povo, abandona o pecado, nasça de novo. Então o reino de Deus, ele veio para trazer mudança no meio do seu povo. Glória. E antes de qualquer recompensa, nós sabemos que vem uma condição, não é? Não é assim que você fala para o teu filho, ó, se você passar de ano, né, se você tirar nota boa, no final do ano você vai ganhar um presente. Você vai ganhar uma recompensa. E quantos gostam de recompensa? Todo mundo gosta de recompensa, todo mundo gosta de receber presente. E o reino de Deus, ele traz recompensas. Nós vamos falar assim, Senhor, vem o teu reino o ano de 2024 inteiro. Venha o teu reino e virá muitas recompensas sobre as nossas vidas. Virá muitos presentes do céu sobre a nossa vida. Notícias boas o Senhor trará. Essa é a recompensa do Senhor. Mas antes da recompensa vem a condição. Diz assim para o teu irmão, antes da recompensa vem a condição. Fala para ele, você quer recompensa? Você quer mesmo recompensa? Mas você está preparado para fazer a primeira condição? E a primeira condição para viver o reino de Deus é: se arrependa. Jesus, antes dele começar a fazer os milagres, ele falou para o povo: é chegado o reino de Deus, se arrependam. Jesus falou. Marcos 1,15 diz assim: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Jesus falando: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. É isso, amados. Glória a Deus. O reino de Deus chegou. Isso aqui, o reino de Deus chegou para aquele povo, mas hoje o reino de Deus já chegou na nossa vida. O reino de Deus já está dentro de nós. A partir do momento que a gente aceitou, Jesus falou: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. O reino de Deus já veio sobre as nossas vidas. O reino de Deus já habita no meio de nós e dentro de nós. Glória a Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E esse reino, ele precisa ser um reino em movimento. E a primeira condição que o Senhor nos dá para viver o seu reino é: se arrependa. Em Atos 2,38, depois do Pentecoste,
Quando o Espírito Santo vem sobre aquele povo, os apóstolos, eles ficam cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, depois vem Pedro, começa a pregar para aquele povo, aí o povo fica tão cheio do Espírito Santo, que eles falam: e agora, Pedro? E agora, o que nós vamos fazer? O que nós faremos? Nós já estamos cheios do Espírito Santo, vamos sair, vamos pregar o reino de Deus, agora ganhar muitas almas. Aí Pedro diz: não, primeiro se arrependa. Pedro falou: se arrependa, arrependam-se. Veio o reino de Deus sobre aquele povo, o Espírito Santo de Deus eles receberam. Mas antes deles pregarem as boas novas, deles viverem esse reino sobrenatural, Pedro falou para eles: se arrependam-se. Em João 3:5 diz: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para nascermos de novo, igreja, nós precisamos nos arrepender. E nascer de novo é morrer para o pecado e nascer para Cristo. Todas as vezes que nós pecamos, nós temos que pedir perdão para o Senhor. Nós precisamos nos arrepender. E todas as vezes que vem esse arrependimento, é como se nós renascêssemos de novo. Porque a gente está morrendo para o pecado e falando: Senhor, eu me arrependo, a partir de hoje eu não vou mais cometer esse pecado. É como se eu renascesse em Cristo e morresse para o pecado. Para viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo todos os dias, irmãos. E a segunda condição é resistir ao diabo. A gente vê que depois que Jesus ele se batiza, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto. E lá em Mateus 4:8-11 diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Aleluia. Olha só, a gente vê o quanto, né? Não foi uma vez nem duas, foi mais de 3 vezes que Jesus resiste ali o diabo com a palavra, porque ele estava fortalecido no jejum e na oração. Jesus, como um homem, vence ali o pecado, vence ali o diabo, porque o diabo falou o que para ele? Levou um monte, diz assim, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E falou: se você me adorar, tudo isso eu vou te dar. E engraçado que o diabo ofereceu para ele o reino do mundo. Só que o reino de Deus não é deste mundo. Uau. Aquilo que o diabo te oferece não se compara com aquilo que Deus tem para você. O reino de Deus não é deste mundo. Sabe por quê? Porque se o reino de Deus fosse deste mundo, vocês não iam entender, vocês não iam compreender. O reino de Deus é algo sobrenatural. Deus. Então aquilo que Deus tem para nós é muito maior. O reino dele é um reino sobrenatural. Não faz parte deste mundo. Nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós, igreja. E Tiago 4:7 diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste ao diabo, irmãos. Porque é fácil a gente falar: vem no teu reino. O difícil é a gente resistir a ele quando o pecado vir. Mas não é impossível, porque o Senhor, ele é vencedor. Não foi que nós cantamos isso? Ele é vitorioso, ele é poderoso. Então, se ele é poderoso, se ele venceu, nós vamos vencer também. Ele que nos ajuda para nós vencermos todas as tentações. E
A terceira condição é pratique a palavra. Depois que Jesus é tentado naquele deserto, Jesus vence. Jesus ele começa a ensinar o seu povo. Jesus ele começa a ensinar através do sermão do monte, da palavra dele, das boas novas. E a palavra, ela é a revelação do reino de Deus. Aleluia. Lá em Mateus 7, 24, 27. Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, Nossa, eu vou ler isso aqui, não, tá muito difícil. Vou ler aqui no telão, tá, gente? Vamos ler aqui. Nossa, eu não vou entender essa... Não é NBI. Aqui. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vamos ler até o 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Glória. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Olha só, pratique a palavra de Deus. Construa a sua casa, a sua vida, o seu coração sobre a rocha que é inabalável. Aleluia. Porque 2024 vão vir os ventos, vão vir as tempestades, mas se sua casa estiver firmada na rocha, só vai bater e não vai acontecer nada. Glória a Deus. Nada vai acontecer. Você vai continuar firmado na rocha. Então, leia essa palavra, pratique, coma, deseja, mergulhe, viva o reino de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação do reino de Deus para as nossas vidas. Em Lucas 8, 9 diz assim: os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino. Então a palavra de Deus, ela é o segredo do reino de Deus. Quantos querem vivenciar o reino de Deus em 2024? Então leia a palavra. Aqui está o segredo para você ter sucesso em 2024. Amém. Aqui está o segredo para você vencer as batalhas, para você alcançar as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, para você alcançar tudo aquilo que você escreveu no projeto de vida. Aqui está o segredo. A palavra de Deus é a revelação do reino de Deus para as nossas vidas. E a quarta condição é fazer a vontade de Deus. Nós vimos ontem, o pastor até iniciou com esse versículo, eu também iniciar com esse versículo, aí eu mudei. Eu tinha colocado esse versículo também, onde que é a oração do Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E às vezes a gente fala: Senhor, a palavra vem o teu reino, né? Mas a gente esquece que na oração Jesus ensinou: vem o teu reino, e em seguida ele fala: e faz a tua vontade. O reino de Deus, ele não vem sem a vontade de Deus, porque o reino de Deus é o próprio Deus, é a própria vontade de Deus. Então quando você fala: vem o teu reino, você já está pedindo para ele fazer a vontade dele na tua vida. Glória. E vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que isso tem sido vivenciado no nosso dia a dia? Será que a vontade do Senhor, ela tem sido presente na nossa vida, no nosso cotidiano? Será que nós temos vivenciado a vontade do Senhor todos os dias? Será que a vontade de Deus, ela tem prevalecido nas nossas vidas? Porque é fácil falar: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas será mesmo que a gente faz a vontade de Deus? Ou a gente escreve lá no projeto de vida a nossa vontade, aquilo que a gente quer, e fala: Senhor, olha, para esse ano de 2024 eu quero isso, eu quero aquilo,
eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, abençoa. Está entregue, Senhor. Abençoa o meu projeto, que eu conquiste tudo isso nesse ano, Senhor. De que maneira nós temos vivenciado a vontade de Deus? Ou a gente tem falado assim, Senhor, eu quero essas coisas, eu preciso disso, mas contudo seja feita a tua vontade. Aleluia. Porque o reino de Deus é tudo que é dele. Então, se eu estou pedindo o reino de Deus, eu estou pedindo tudo que é dele. Você está entendendo? Amém, Jesus. Eu quero tudo que é de Deus. Aleluia. Eu quero tudo que é de Deus. Mas para isso nós precisamos viver as condições que o Senhor designou para nós. Em Lucas 9, 57 e 62, 57 até o 62, vamos ler lá. Lucas 9, acho que esse eu não escrevi. Eu escrevi todos os versículos no meu caderno. Só teve 2 que eu não escrevi, que era muito grande. Falei, esse eu vou ler com o pessoal. Lucas 9, 57. Bora lá, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. E o 62 disse: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o discípulo disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto, Senhor, para te seguir. Aonde o Senhor for, eu vou. Quem não faz a vontade de Deus não serve para viver o reino de Deus. Porque Jesus fala: abandona tudo. Larga tudo para me servir. Larga tudo para me seguir, Jesus fala. Para proclamar o reino de Deus. Em 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Eu creio que tem um povo aqui que faz a vontade do Senhor. Amém? E a quinta e última condição diz: ide e pregai. Lá em Mateus 16,15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 10,1 diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. No 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça dele, e também de graça vocês irão dar. Aleluia. E de pregar o evangelho. Esse é o reino de Deus. Quinta e última condição: preciso me arrepender. Eu preciso resistir ao diabo. Eu preciso praticar a palavra. Eu preciso fazer a vontade de Deus. E eu preciso pregar o evangelho. Essas são as condições que vêm do reino para as nossas vidas. Para nós vivermos o reino. E aqui, como a palavra de Deus diz, Ele nos deu poder e autoridade para pregar a palavra, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para curar os leprosos, para ressuscitar os mortos. Sabe por quê? Porque tudo isso o Senhor fez. Tudo isso Jesus, quando Ele veio para proclamar o reino de Deus, Ele fez. Tudo isso faz parte do reino de Deus. E para nós vivermos o reino de Deus, nós precisamos viver essas condições.
Deus, para poder viver esse reino. Em Mateus 10:20 diz: pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então não tenha medo de abrir a sua boca. Glória a Deus. Não tenha medo de pregar o Evangelho. O Espírito Santo te capacita. Eu ouvi um testemunho ontem que um pastor falou que ia pregar numa igreja e a igreja era perto. E ele foi a pé. E ele não sabia que no meio do caminho ele ia passar pela Cracolândia. E todo mundo sabe que a Cracolândia é um lugar devastador, né? Onde tem muitas pessoas dependentes de química. E quando ele passou naquele local, ele falou: Senhor, tem misericórdia, Deus, salva esse povo. E quando ele chegou na igreja, ele foi pregar, irmãos. O Espírito Santo na hora falou para ele: filho, você pediu a minha misericórdia, mas a minha misericórdia, ela já veio sobre a sua vida. Quem tem que ser misericórdia para esse povo agora é você. Você é a expressão da minha misericórdia aqui na terra. Então, amados, Jesus conta comigo, com você, para a gente dar continuidade no reino de Deus. Glória a Deus. Porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que Jesus trouxe, tudo aquilo que Jesus vivenciou, tudo aquilo que Ele nos ensinou nos seus evangelhos. Isso é o reino de Deus. Então, se eu falo: Senhor, vem o teu reino, eu preciso vivenciar isso. Eu preciso fazer com que isso seja a minha vivência cristã, faça parte do meu dia a dia, da minha vivência, do meu cotidiano. É Deus. Isso é o reino de Deus. Em Lucas 13:18 diz assim: o reino de Deus parece pequeno. Não é isso não. Peraí, que é um versículo. Davi, me ajuda, coloca aí. Lucas 13:18. Quero ler esse versículo. Nós vamos ler até o 21. Lucas 13:18 diz assim. Gente, presta bastante atenção nesse versículo, eu achei muito interessante. Ele diz assim: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Olha só, para que vocês possam prestar atenção. O reino de Deus, ele é comparado como um homem que semeou uma semente de mostarda. Quem já viu uma semente de mostarda? É bem petitica. Ela é bem pequenininha. E Jesus falou que quando esse homem semeou essa semente de mostarda na sua horta, ela cresceu e se tornou uma árvore. Olha só, uma sementinha se tornou uma árvore. Continuação da leitura. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Até aí, Davi. Olha só. Quem aqui já fez pão? Gente, o fermento vem no saquinho, né? De pão, vamos falar assim. Vem no saquinho de pão, é pouquinho que você coloca. E a massa fica aquele tamanho. Você faz, fica enorme. Eu sei porque minha mãe fazia muito pão. Gente, a massa chega, transbordava naquele pote. Cresce muito. E olha só, ele está comparando o reino de Deus, que a mulher misturou o fermento da farinha, e aquele fermento ficou enorme, ficou grande, cresceu. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus, ele parece muito pequeno aos nossos olhos, porque ele não é visível, né? O pastor ministrou isso. O reino de Deus, ele não é visível. Então, você não tem a dimensão, você não tem como mensurar o tamanho do reino de Deus. Então, a princípio, o reino de Deus para mim e para você parece pequeno, mas só parece, igreja. Mas a proporção que o
E como pode um pouquinho de fermento ficar enorme aquela massa? Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Aleluia. E isso é profético para as nossas vidas. Só quem entendeu recebe que este ano será um ano de expansão, será um ano de crescimento, será um ano de multiplicação. E você não vai entender, mas isso é o reino vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é o reino tomando proporção em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E o reino de Deus, ele traz consigo recompensas para mim, para a tua vida, para mim finalizar. O Davi vai me ajudar agora, Isaías 40:10. Glória a Deus. Diz assim: o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte, ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Aleluia! Glória a Deus, o nosso rei que governa todas as coisas. Em breve ele vai vir, mas ele não vai vir sozinho. Ele vai vir com o seu braço forte, segurando a nossa recompensa, o nosso galardão, igreja. Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Oh, aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio. 2024 terá recompensa para as nossas vidas. E o último versículo para nós finalizarmos, que esse também é profético, que vai lá em Marcos 4. Marcos 4:26. Eu quero ler até o 29 com você para nós finalizarmos. Eu já convido você a se colocar de pé. E convido também o ministério de louvor. Aleluia, Jesus. Marcos 4:26 diz assim: oh, aleluia, ele